Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev, e o tema de hoje é a estabilidade decenal, né? Um assunto mais histórico do que efetivamente prático, né? Até porque depois da Constituição de 88, quando todos os trabalhadores obrigatoriamente estão aí inseridos no regime do Fundo de Garantia, os artigos 492 a 500 da CLT foram derrogados. De qualquer forma, vamos bater um papo sobre estabilidade, né? E garantia no emprego. O que seria o conceito? Vantagem jurídica de caráter permanente ou provisória assegurada ao trabalhador com a finalidade de manter o contrato de trabalho com ou sem vontade do empregador. Então veja, né? Vantagem de caráter permanente, chamada de estabilidade, e vantagem de caráter provisório, garantia no emprego. Então a gente precisa tomar cuidado com esses dois conceitos, né? A estabilidade muito mais vinculada aí com um caráter permanente dessa relação de emprego e a garantia provisória, algo, né, temporal, ali, limitado, beleza? Bom, a estabilidade decenal está lá no artigo 492 e diz o seguinte, né, o empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstâncias de força maior, devidamente comprovadas. Ou seja, a pessoa no passado trabalhava 10 anos e adquiria a estabilidade, ou seja, ela só poderia deixar de prestar o serviço com a aposentadoria dela ou numa eventual demissão por justa causa ou por motivo de força maior, aí encerramento da empresa, né? Então veja, uma baita de uma proteção ao empregado, né? E aqueles empregados que tinham menos de 10 anos, como é que funcionava? Nesse caso, aplicava-se o artigo 478 numa hipótese de rescisão sem justa causa, né? A indenização devida pela rescisão do contrato por prazo indeterminado será de 1 mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano infração igual ou superior a 6 meses. Então, veja, aquele empregado que era desligado com menos de 10 anos recebia essa remuneração, né? E aí o que aconteceu? Muitas empresas dispensavam o trabalhador, né, antes de chegar aos 10 anos. E aí a súmula do TST dizia lá que havia uma dispensa obstativa. Ok? Depois dê uma olhadinha com mais cuidado nessa súmula. Bom, o que eliminou a estabilidade decenal? Foi o ingresso, né, do regime de fundo de garantia, a Lei 5.107 de 66, que trouxe como alternativa, né, então nós tínhamos dois sistemas aí no período, em 66, a estabilidade decenal e o regime do FGTS. E a partir do momento que o empregado optava pelo regime do fundo de garantia, ele renunciava à estabilidade, né? Então muitas pessoas fizeram isso com pressão do empregador e também questões financeiras, ok? Bom, além do empregado não poder ser desligado sem justa causa, né, apenas aí por justa causa, inclusive tem previsão no 493 que uma vez enquadrado lá qualquer falta do 482, ele poderia deixar de trabalhar, né, ia acontecer a suspensão do contrato, haveria aí o inquérito para apuração de falta grave, né, e isso seria apurado pela Justiça do Trabalho, ok? Então está lá no 493, 492, né? E uma vez comprovado através do inquérito para apuração de falta grave na Justiça do Trabalho, estaria rescindido por justa causa esse contrato. Caso contrário, ele era obrigado a retornar para a atividade, né? Olha aí o 495, né? Reconhecida a inexistência da falta grave praticada pelo empregado aí decenal, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar os salários a que tinha direito no período da suspensão. Então, quer dizer, a pessoa era afastada, ia se discutir o inquérito, não provava, ele voltava e ainda tinha que pagar toda aquela remuneração lá do passado. E quando a reintegração não era aconselhável, por conta da briga que se formava judicialmente, o que acontecia? Tinha que se indenizar, né? Então tinha que pagar os salários do período que passou, mais a indenização até ele chegar na aposentadoria lá. Então veja, 497 diz, né? Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Então imagina, 10 anos faltava para ele se aposentar, esse estável, ele vai receber em dobro, ou seja, 20 anos, né? Acrescido aí de 13º, enfim, todas aquelas garantias que ele possui, né? Muito pesado, né? No caso do encerramento também de filial da agência, a mesma coisa, sem ocorrência de força maior, também a indenização em dobro até a aposentadoria daquela pessoa. Então veja, o empregado decenal,
teve uma sobrevida aí de 43 até 66, né, onde aí o regime decenal ele passa a conviver com o regime do FGTS e, obviamente, existe uma pressão patronal, social, para que aquele empregado renuncie a essa estabilidade e passe a ser do regime do Fundo de Garantia. E a partir de 88 é aniquilado, né, essa situação. Claro que aquele sujeito que já tinha adquirido o direito lá em 88 de ser um empregado com a estabilidade aí decenal, não vai ser afetado, inclusive, na lei do Fundo de Garantia, no artigo 14 da lei lá de 1998, que trata do fundo de 1990, que trata do Fundo de Garantia, dispõe sobre isso, né? Então, peço que você faça uma leitura um pouco mais atenta sobre essa matéria na nossa apostila, que está disponível na plataforma, e qualquer dúvida, entre em contato com o professor. O mais importante é a gente lembrar que essa questão hoje não é mais aplicada, porque a partir de 88 houve o regime obrigatório do Fundo de Garantia pelo próprio artigo 7º da Constituição Federal, mas para efeito histórico, para efeito de conhecimento, né, e até mesmo o eventual questionamento em prova, você sabe o que seria aí a estabilidade decenal. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, fui!